Pai do Senhor, vou falar de uma fala na Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 38. Entre duas irmãs, aonde Jesus ele ia passando no caminho e ele entrou numa aldeia. A Bíblia fala assim que aconteceu que, indo ele de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te dá de que minha irmã me deixa servir só? Disse, pois, que me ajude. E respondeu Jesus e disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A Bíblia fala que Jesus ele vem dar uma jornada de trabalho por um caminho. Quando Jesus ele vem ao caminho, andando por aquele caminho, a Bíblia começa a nos dizer que ele entra numa aldeia. E essa aldeia, quando ele entra nessa aldeia, ele chegou numa determinada casa, aonde habitava Marta. A Bíblia fala que a Marta recebeu Jesus em sua casa. Mas só que Marta também tinha ela uma irmã chamada Maria, a qual assentava-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, ela recebeu Jesus na sua casa, mas só que Marta, ela deixou Jesus sentado no seu estabelecimento e ela voltou a fazer as ocupações que ela estava fazendo, porque Marta estava preocupada com seus afazeres para servir a Jesus, o alimento para ele. E Maria foi diferente. Maria, ela não recebeu Jesus na casa dela. Maria, quando eu acho que ela estava em algum ambiente de sua casa, quando ela viu que Jesus tinha chegado, ela foi aos pés de Jesus. Quando ela chega aos pés de Jesus, a Bíblia começa a nos relatar que ela, a chegar aos pés de Jesus, ela ouvia a palavra. Qual é a diferença de ouvir a palavra e receber Jesus na sua casa? Receber Jesus na sua casa é muito fácil. Receber Jesus na tua casa é só você abrir a porta, ele entrar. É só você aceitar Jesus, só entrar na tua casa. Mas Maria foi diferente. Maria deixou Jesus entrar na sua casa, só que ela houve a diferença de Marta. Ela não só deixou Jesus entrar, mas sim ela deixou Jesus a entrar, a sentar, e ela chegou aos pés de Jesus e começou a ouvir a sua palavra. A Bíblia fala: passarão o céu e a terra, mas a sua palavra não passará. Então Maria, ela estava preocupada com a sua alma. Maria queria alimentar a sua alma, porque a única coisa que sacia a alma do ser humano é a palavra de Deus. A Bíblia fala que quando a gente escuta a palavra de Deus, a Bíblia fala que a fé vem de ouvir a sua palavra. Então Maria, aos pés de Jesus, Maria estava aumentando a sua fé. Maria, aos pés de Jesus, ela estava alimentando a sua alma. A mesma coisa são a nossa vida. A nossa vida precisa de ser alimentada da palavra de Deus, porque se nós não ser alimentado pela palavra de Deus, só a palavra de Deus que pode alimentar a nossa fome, só a palavra de Deus que pode acabar com a nossa sede. E quando você está aos pés de Jesus, a tua alma não tem fome, a tua alma não tem sede, porque ele fala: vem todos aqueles que querem de graça, porque eu tenho água da vida para oferecer. Então Marta estava ali interessada sobre a água que levava ela a
a vida eterna. Maria, ela estava preocupada somente de ouvir a palavra de Deus. E Marta começou a se preocupar. Marta estava somente ocupada com seus afazeres. E Marta, glória a Deus, aleluia, porém andava distraída. Quem não escuta a palavra de Deus anda distraída. Quem não dá crédito à palavra de Deus anda distraída. Quem não se alimenta da palavra de Deus anda distraída. Quem não bebe da palavra de Deus anda distraída. Quem não tem fome da palavra de Deus anda distraída. Quem não pratica a palavra de Deus anda distraída. Você pode ver que o pecado só vem na vida do homem, na vida da mulher, quando ela deixa de praticar a palavra de Deus, quando ela se afasta da palavra de Deus, quando ela não quer dar crédito à palavra de Deus. Mas neste momento Maria estava dando crédito à palavra de Deus e Marta estava somente preocupada com seus afazeres e andava distraída. E muitos serviços, muitas pessoas, ela pega muitos serviços para trabalhar. Nós sabemos que a pessoa precisa de trabalhar para se manter, mas você, glória a Deus, aleluia, deixa de estar aos pés de Jesus para andar ocupada, trabalhando demais, fazendo coisas demais, fazendo dívida demais, procurando, glória a Deus, aleluia, fazer dívida. Aí quando você começa a fazer dívida, a dívida vai comendo teu espaço, você não tem espaço, você não tem tempo de se alimentar da palavra de Deus, você não tem tempo, glória a Deus, aleluia, de meditar na palavra de Deus, porque a Bíblia fala que a palavra de Deus nós temos que meditar de dia e de noite. E quando nós estamos debaixo de nossos afazeres, quando nós estamos debaixo das nossas ocupações, o tempo vai se passando, nós não podemos mais ser alimentados pela palavra, porque aquele tempo que passou não volta mais. E você, glória a Deus, aleluia, neste momento que você está ouvindo essa palavra, dá crédito à palavra de Deus, ora, jejua, pede para Deus entrar nas tuas dívidas, pede para Deus entrar, glória a Deus, aleluia, nas tuas dificuldades, pede para Deus entrar na tua barreira, porque fala para Ele que você quer dar crédito à palavra dEle, que você quer pregar a palavra dEle, que você quer servir a Ele pela beleza da sua santidade. E quanto mais você estiver ocupada, quanto mais você estiver afadigada, a tua alma não é alimentada, o teu espírito não tem água para beber, porque você está bem, glória a Deus, aleluia, alimentada com os afazeres. Quando Maria estava sentada aos pés de Jesus, ela ouvia o que Jesus falava, ela ouvia o que Jesus ensinava, ela prestava atenção no tempo, todo o tempo que Jesus estava ali para orientar ela, para instruir ela. Você pode ver, glória a Deus, aleluia, que aonde Jesus estava, Maria sempre estava. Num dia, glória a Deus, aleluia, da ressurreição de Lázaro, a Bíblia fala, glória a Deus, aleluia, que seu irmão estava morto. Ao terceiro dia, glória a Deus, aleluia, Jesus foi se aproximando daquela casa. No quarto dia, Jesus chegou àquela casa. Quando Marta, ela soube que Jesus ia entrar na sua aldeia, ela correu, glória a Deus, aleluia, e perguntou para Jesus: se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus somente ouviu, glória a Deus, aleluia, a forma que Marta pediu, a forma que Marta se prostrou. Aí ele perguntou: aonde está tua irmã? Aí Marta falou: ela está em casa. Aí Jesus mandou chamar Maria. Maria, ela desce chorando, Maria, ela desce, glória a Deus, aleluia, de uma forma diferente que a Marta foi, porque quem senta aos pés de Jesus tem diferença. Quem senta, glória a Deus, aleluia, nos pés de Jesus, ele aprende. Quem senta, glória a Deus, aleluia, os pés de Jesus, ele é humilde, ele é simples, porque a palavra de Deus o quebra, o modela, o transforma. Ele não tem, glória a Deus, aleluia, nada contra seu irmão. Ele, glória a Deus, aleluia, ele ama seu irmão, ele não judeia do seu irmão, ele não faz covardia com seu irmão, ele não trai seu irmão, ele não vende seu irmão, ele jamais vai denunciar seu irmão, porque ele sabe, glória a Deus, aleluia, que aquele irmão que está diante dele é pago pelo sangue de Jesus. A Bíblia fala que Caim, quando matou, glória a Deus, aleluia,
o seu irmão Abel. A Bíblia fala que Deus ouviu, glória a Deus, aleluia, o clamor do sangue de Caim, de Abel. A Bíblia fala que Deus desceu para se encontrar com Caim. Aí Deus pergunta para Caim: Caim, 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 aonde está o teu irmão? Aí Caim falou para ele: por acaso sou guarda do meu irmão? Aí Deus falou para ele: olha, mas eu escuto o clamor do sangue que foi derramado por tua mão, pelo teu irmão. A Bíblia fala, glória a Deus, aleluia, e a mesma coisa foi Marta quando foi ter o encontro com Jesus. O encontro que ela foi ter com Jesus, ela não se prostrou, ela não se ajoelhou, ela não teve humildade, ela não teve simplicidade, mas quando Jesus mandou chamar Maria, Maria já veio, glória a Deus, aleluia, com as suas lágrimas descendo. Maria já veio, glória a Deus, aleluia, chorando, gemendo. Aí falou assim com a voz mansa, trêmula, diante dos pés de Jesus, na mesma forma que quando Jesus entrou na sua casa, foi na mesma forma que ela chegou aos pés de Jesus e falou: Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus, olhando para ele, para ela, e falou assim: tu crê, Maria, que aquele que Jesus ele vai ressuscitar no último dia? Glória a Deus, aleluia. Veja a diferença de Maria e veja a diferença de Marta. Aquela mulher que se prostra aos pés de Jesus, ela tem a graça. Aquela mulher que se prostra aos pés de Jesus, ela tem autoridade. Aquela mulher, glória a Deus, aleluia, que se prostra aos pés de Jesus, ela tem palavra. A mulher que se prostra aos pés de Jesus, ela tem mansidão. A mulher que se prostra aos pés de Jesus, ela sabe aquilo que Jesus tem na vida dela. A mulher que se prostra, glória a Deus, aleluia, aos pés de Jesus, ela tem discernimento, ela tem entendimento, porque ela sabe, glória a Deus, aleluia, que Jesus está com ela, porque ela sabe que Jesus planejou com ela plano, Jesus planejou com ela projeto, Jesus planejou com ela coisa grande. Jamais, glória a Deus, aleluia, ela vai se afastar de alguém, jamais ela vai prejudicar alguém, jamais ela vai fazer nada com ninguém, porque quem tem Jesus tem amor, quem tem Jesus tem compreensão, quem tem Jesus tem fidelidade, quem tem Jesus tem confiança. Maria tinha confiança em Jesus, mesmo sabendo que Lázaro estava dentro do sepulcro, mesmo sabendo que Lázaro já estava fedendo dentro daquele sepulcro, mesmo sabendo, glória a Deus, aleluia, que Lázaro não ia voltar mais à vida, mas Maria, glória a Deus, aleluia, através da sua humildade, através da sua simplicidade, através, glória a Deus, aleluia, da sua forma, se prostrar de joelho aos pés de Jesus. Aí Jesus pega aquela mão, glória a Deus, aleluia, de Maria, põe ela em pé e pergunta onde o colocaram. Aí uns disseram: olha, Senhor, foi ali, mas já está fedendo. Jesus não quer saber de carniça, Jesus não quer saber de nada. A única coisa que Jesus quer fazer é milagre, a única coisa que Jesus quer fazer é transformação, a única coisa que Jesus quer fazer é mudança, a única coisa que Jesus quer fazer é coisa grande, a única coisa que Jesus quer fazer é aquilo que faz o impossível entrar na minha vida e na tua vida, porque a Bíblia fala em Lucas capítulo 1, versículo 37, tudo aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu não posso tirar um amor, não posso mover uma pedra pesada de tonelada, de 1.000 quilos, de 200 quilos, mas Jesus, ele tem a autoridade de mandar o anjo, e o anjo mover uma pedra que está no meu caminho. Muitas vezes eu não tenho fé, glória a Deus, aleluia, de comprar um carro zero, mas Jesus tem o poder de tocar no coração de quem tem, me dar um carro zero. Eu não tenho condições de comprar um apartamento, uma casa, uma fazenda, mas Jesus, ele tem poder de tocar no coração de alguém e fazer aquela pessoa chegar aos meus pés, nas minhas mãos e dizer: olha, eu vim entregar aqui nas tuas mãos, porque foi Deus que mandou uma chave da casa, uma chave do carro, uma chave do apartamento, uma chave de uma fazenda, porque Deus ainda está fazendo milagre, porque Deus ainda está fazendo transformação. A Bíblia fala, glória a Deus, aleluia, que Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e
aproximando-se disse: Senhor, não te dá de que minha irmã me deixe servir só. Marta, ela estava tão preocupada que ela não estava enxergando ali o que era que Maria estava aprendendo. Ela não estava ali enxergando o que era que Jesus estava ensinando. Marta, ela estava preocupada com os seus afazeres, com as suas fadigação, com as suas ocupações. E Maria estava ali de pé de joelho aos pés de Jesus, sentada aos pés de Jesus, aprendendo com Jesus. Aí Jesus, glória a Deus, aleluia, ainda pediu para que Maria saísse da presença de Jesus, que Maria se afastasse de Jesus para poder fazer o que ela fazia. Aí Jesus olhando para Marta e Jesus olhando para Maria, e respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, estás ansiosa? Estás ansiosa, Marta? Irmão, ansiedade, ela tira você da presença de Deus. A ansiedade, ela tira as bênçãos de Deus. A ansiedade faz você sofrer. A ansiedade faz você passar por luta, por batalha, enquanto você não tirar essa ansiedade da tua vida, enquanto você não deixar a palavra de Deus entrar dentro de você, mudar a tua mente, mudar a tua consciência, mudar as tuas atitudes, mudar as tuas ações. Se você, glória a Deus, aleluia, quanto mais trabalha, quanto mais você gasta, quanto mais você trabalha, mais dívida acontece, quanto mais você quer ter, glória a Deus, aleluia, uma vida boa, você só vai arrumar, glória a Deus, aleluia, mais fadigação para a tua vida. Mas quando você deixa Jesus entrar na tua vida, quando você deixa Jesus te modelar, te transformar, você vai aceitar aquilo que Jesus tem que fazer na tua vida, porque eu já vi muito testemunho que pessoas têm a carro importado, que pessoas andavam de avião, que a pessoa, glória a Deus, aleluia, tinha um bom emprego. A Bíblia fala que Jesus permitiu as portas ser fechadas, porque aquela pessoa tem que ser quebrada, aquela pessoa tem que entender a obra que Deus tem na vida dela, porque a Bíblia fala que aquilo que Deus chama, Deus cuida, aquilo que Deus chama, Deus zela, aquilo que Deus chama, Ele protege, aquilo que Deus chama, Ele, glória a Deus, aleluia, não deixa faltar nada sobre a mesa. Mesmo assim você pode ver, quando você trabalha, você pode trabalhar em 2 empregos, 3 empregos, 4 empregos, não importa quantos empregos você trabalha, quanto mais você recebe, quanto mais você gasta. Agora, quando você recebe aquele pouquinho, você tem uma administração naquele pouquinho, porque você sabe, se você passar dos seus limites, o seu nome pode ir para o SPC, você pode ficar devendo, o seu nome ser envergonhado, e o nome de Jesus também está sendo envergonhado, porque você deve, mas não está pagando. Mas quando você, glória a Deus, aleluia, começa a se equilibrar, começa a colocar a tua vida em ordem, começa, glória a Deus, a deixar o Espírito Santo tomar conta da tua mente. Quando você, glória a Deus, aleluia, deixa o Espírito Santo mover a tua vida, você deixa o Espírito Santo transformar a tua vida, você vai ser um canal de bênção, porque você vai ter testemunho para contar, você vai ter bênção para contar, você vai dizer assim: olha, eu era uma pessoa muito fadigada, eu pensava somente em trabalhar, eu chegava em casa cansada, fadigada, eu chegava já não tinha espaço para mim, eu só bastava eu tomar um banho, eu só poderia, quando eu sentava no sofá, quando eu sentava numa cama, eu já desmaiava, já ia dormir, eu me acordava de madrugada para ler a Bíblia, eu me acordava, glória a Deus, mas minha mente era bloqueada, porque existia um bloqueio, porque a minha mente estava focada no trabalho. Mas quando eu comecei a entender a vontade de Deus na minha vida, eu comecei a diminuir o tempo de trabalho, e eu comecei a se aproximar aos pés de Jesus. Aí foi quando Jesus começou a transformar a minha vida, aí foi quando as dívidas foi diminuindo, porque eu estava ganhando menos e eu estava gastando pouco. Não adianta eu ocupar minha vida somente nas coisas pessoal, mas quando, glória a Deus, aleluia,
Maria, ela estava aos pés de Jesus aprendendo isso. Marta não. Aí Jesus falou assim: mais uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte. Escolha a boa parte, que é ficar aos pés de Jesus, aprendendo com Jesus, se humilhando aos pés de Jesus, louvando para Jesus, pregando para Jesus, fazendo a obra de Jesus, fazendo a vontade de Jesus. Quanto mais você se aproxima, mais autoridade você recebe. Quanto mais você se aproxima, mais palavra você tem. Quanto mais você se aproxima, mais revelação você tem. Quanto mais você se aproxima, mais os dons vai se aperfeiçoando na sua vida. Quanto mais você se aproxima, mais coisas espiritual acontece na tua vida, porque a tua mente ela é desbloqueada, a tua mente ela não está fechada, a tua mente ela está somente voltada aos pés de Jesus, e quem se lança aos pés de Jesus tem milagre, e quem se lança aos pés de Jesus tem porta aberta, quem se lança aos pés de Jesus, família transformada, quem se lança aos pés de Jesus, Jesus ele supre todas as nossas necessidades. Olha, eu já fui moço, agora eu sou velho, mas nunca vi um justo a mendigar o pão. É melhor você comer o pão que Deus te dá do que você se afadigar. É melhor você comer o pão que Jesus ele te oferece do que você andar sem direção. É melhor você, glória a Deus, aleluia, comer o pão que Jesus te dá, porque aquele pão que Jesus te dá, você vai se alimentar. Você não vai, glória a Deus, aleluia, se afadigar não. Você vai ter paz no teu coração, você vai ter harmonia no teu coração, você vai ter a mente desbloqueada, você vai ter, glória a Deus, aleluia, espaço para dizer: Jesus, entra na minha vida, Espírito Santo, vem tomar conta do meu ser, Espírito Santo, eis-me aqui, Espírito Santo, eu preciso de ti, Espírito Santo, como o salmista, glória a Deus, aleluia, no Salmo, glória a Deus, aleluia, no Salmo 51, a Bíblia fala, glória a Deus, aleluia, que Davi, preocupado com a sua vida espiritual, porque ele tinha caído em pecado contra Betseba, a Bíblia fala que Davi, ele começou a se esvaziar, Davi começou a sentir falta do Espírito Santo na vida dele. A mesma coisa é um homem ou uma mulher que está fadigada nas coisas do mundo. A Bíblia fala que disse assim, Davi clamando assim, no Salmo 51, tem de misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão da tua misericórdia, lava-me completamente das minhas iniquidades, purifica dos meus pecados, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim, contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado concedeu a minha mãe. Eis que ama a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me como isope, e ficarei mais puro. Lava-me, ficarei mais alvo do que a neve. Faz ouvir júbilo da alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconda a tua face do meu pecado, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renove em mim um espírito reto, dai-me a alegria da tua salvação, e sustente-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti converterão. Quando nós estamos diante de uma rede social, a gente não pode estar no meio de pessoas mundanas, pessoas que se prostituem, pessoas que gostam de praticar a maldade, pessoas que gostam da carnalidade. Se você se envolver com essas pessoas, você está dando legalidade para Satanás. Qualquer hora Satanás vai te pegar, qualquer hora Satanás vai te derrubar, qualquer hora Satanás ele vai te pegar, vai te colocar no meio da prostituição. Você vai perder a presença de Deus, você vai perder o Espírito Santo de Deus, você vai perder a graça de Deus, você vai perder a virtude de Deus. Aí você vai gemer da mesma forma que Davi estava gemendo nesse Salmo 51. Por que Davi estava gemendo? Porque
Davi, ele era rei. Davi, ele ia para a guerra, mas ele ficou enfermo e todos os seus soldados do palácio pediu para ele ficar em casa. O lugar de Davi está em jejuando, o lugar de Davi, glória a Deus, aleluia, está ali na posição de Deus, pedindo para Deus proteger aqueles guardas, dar livramento para aqueles guardas, daqueles guarda, aleluia. Então Davi, glória a Deus, aleluia, ele teve que se humilhar quando Davi deu brecha, quando Davi menos esperou, que ele foi quando ele foi à varanda do seu palácio, ele viu Betseba tomando banho. Se Davi tivesse orando, se Davi tivesse aos pés de Jesus, ele não tinha visto, glória a Deus, aleluia, Betseba tomando banho. Se Davi tivesse, glória a Deus, aleluia, pedindo para Deus dar livramento para aquele soldado não perecesse, porque aquele soldado estava lutando pela própria vida dele. A mesma coisa é a minha vida, a mesma coisa é a tua vida. Se nós não vigiar, se nós não clamar, se nós não buscar, se nós não voltar aos pés de Jesus, largar tudo aquilo que o mundo oferece, a gente dá brecha qualquer hora, qualquer momento. Satanás vai lançar um laço diante da tua presença e vai te arrastar para o mundo. Quando você menos esperar, você está laçada. Quando você menos esperar, você está presa pelas garras de Satanás. A Bíblia fala no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quando nós estamos buscando, quando nós estamos orando, Deus está dando livramento dos laços. E quando nós não estamos na posição que Deus quer, a gente está dando brecha para que Satanás venha laçar. E quando o laço vem, você sofre. Quando o laço vem, você chora. Quando o laço vem, a tua alma se angustia. Quando o laço vem, você não tem mais força de sair do pecado. A tua alma vai estar lançada no pecado. Se Deus não mandar o anjo para cortar o laço do passarinheiro, você vai ficar presa. Sabe por quê? Porque Jesus avisa, e você fica dando legalidade para as redes sociais, você fica dando legalidade para vizinho fofoqueiro, você fica dando legalidade para quem bebe, para quem fuma, para quem se prostitui, para quem faz a maldade, para quem vai à perversidade. Crente, glória a Deus, aleluia, tem que ficar, glória a Deus, aleluia, nessa posição assim, ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem ouvido o seu prazer, e na lei do Senhor medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá seu fruto nas estação própria, e cuja folha não cai, e tudo que fizer prosperará. Prosperará, irmão, quando você está aos pés de Jesus. Jesus, ele te protege. Quando você está aos pés de Jesus, Jesus, ele te livra. Quando você está aos pés de Jesus, Jesus, ele te guarda. Quando você está aos pés de Jesus, Jesus te dá livramento. Quando você está aos pés de Jesus, a Bíblia fala que ele dá ordem aos anjos a nosso respeito. Quando você está aos pés de Jesus, a maldade vem, Jesus corta. Quando você está aos pés de Jesus, quando a natureza perversa de qualquer pessoa quer se levantar contra você, Deus peleja por você. Mas quando você está longe de Jesus, a maldade te alcança, a perversidade te alcança, a frieza te alcança. Você não tem força de clamar, você não tem força de orar, você não tem força de jejuar, você não tem força para nada. Sabe por quê? Porque você saiu dos pés de Jesus. E nesta noite, permanece aos pés de Jesus, porque ele tem o melhor para a minha vida e para a tua vida. Amém? Fica na paz do Senhor.